Olá, campeão da redação! Bem-vindo a mais uma aula aqui. Olha só, hoje é transposição de discurso. Pá, o que é isso? É resumo, só que resumo da entrevista. Ah, mas se é resumo, você já falou, não precisa? Ah, é aí que vem o segredo, é aí que vem o mote do negócio. Bem importante, algumas dicas aqui sobre transposição de discurso, tá? As suas diferenças para o resumo e por que a gente vai trabalhar? Porque tem chance de cair. Tá? A Federal todo ano cobra um texto de resumo. Quando ela colocava 5 redações, 7 ou 5 redações, às vezes ela colocava resumo e transposição. Então nós precisamos estar preparados para que, por exemplo, neste ano ela não coloque um resumo clássico e coloque uma transposição de discurso. Ou coloque ali uma pergunta ou duas perguntas para você relacionar com outra informação, com outro texto. Então é bem importante saber como fazer uma transposição de discurso, o chamado, resumo da entrevista. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá. As dicas, muitas das dicas são bem parecidas com as dicas do resumo. Por exemplo, não copiar frases do entrevistado integralmente, mesmo usando aspas. Aqui, galera, olha só, não copie nada, tá? Nada. Eu não posso nem, se o cara colocou a Operação Lava Jato, eu não posso usar a Operação Lava Jato, daí você não está copiando, estou falando frases, tá? Você não precisa achar sinônimo para todas as palavras. Mas frases inteiras não pode. Por quê? Qual que é o exercício? Transpor o discurso. O que você está lendo está no discurso direto. Você vai ter que transformar em discurso indireto, que é a fala intermediada. É você relatando o que o cara ali falou. Tudo que você colocar entre aspas estará no discurso direto, portanto haverá um erro de gênero textual, bem grave. Portanto, não copie trechos, tá bom? Então, relatar com a sua própria voz o que foi dito. Não acrescentar ideias novas ou opiniões, isso que nem no resumo, né? Não é para você acrescentar, não é para você melhorar, não é para você interpretar, é para você dizer o que o cara disse. Extrair as principais ideias expostas. Daí, aqui é importante, citar o nome do entrevistado e do entrevistador. Aqui do entrevistador é o veículo, tá? Não é o jornalista que fez a entrevista, é o veículo. E usar composições como ele disse, ele comentou, ele explicou, para caracterizar o discurso indireto. Então, questionado sobre tal coisa, ele afirmou que não sei o que. Vai usar os verbos de dizer, que está lá na nossa primeira aula, e a gente colocou de volta nesse material aqui, para você ver de novo esses verbos de dizer e poder variá-los um pouquinho. Só cuidado que a gente viu algumas redações das pessoas errando o verbo. Usa assim, fulano cita, sendo que ele não está citando, ele está defendendo uma ideia. Então, cuidado para usar o verbo de dizer adequadamente, tá bom? E aqui vem a grande dica, que somente vocês que têm aula com a gente sabem disso aqui. Mencionar o entrevistador e as perguntas que foram feitas, ou seja, articular as vozes. Você não pode resumir apenas as respostas. Você precisa deixar claro também a quais perguntas o entrevistado respondeu. Tem que colocar a pergunta, porque ele defende isso quando questionado sobre alguma coisa. É isso que precisa ficar claro. Vamos dar uma olhada a partir de um exemplo da Federal, a última vez que caiu uma transposição de discurso. Essa proposta de redação que vocês estão vendo aqui, tá? É uma transposição de discurso a partir da entrevista do Marcelo Gleiser, físico brasileiro, astrofísico, chique isso, né? Entrevista que ele deu para o jornal Zero Hora. Repare, tem aqui a entrevista, ó, são 3 perguntas. Agora, dá uma olhada no enunciado, veja isso aqui, leia aí com calma, não vou nem ler para você, leia o enunciado. Leu? Agora veja, tem alguma coisa nesse enunciado que está dizendo explicitamente para você citar também as perguntas? Não. Resuma as ideias de Marcelo Gleiser. Tem muita gente que vai pegar só as respostas e colocar ali no seu texto, tá? Cuidado! Vamos ver os critérios divulgados pela Federal do Paraná para a correção desse texto. Então, o texto ganhou uma nota máxima. Estabelece adequadamente a origem do texto, reportado através do discurso indireto, ou seja,
faz referência explícita à entrevista dada por Marcelo Gleiser ao jornal Zero Hora. Tá? Isso aqui, né? Claro que tem que ter isso. Você está resumindo, tá resumindo uma ideia, está falando que alguém falou isso. Tem que falar quem falou e onde o cara falou. Senão fica aqueles compartilhamentos do WhatsApp, né, da família, que teu tio, tua tia ficam compartilhando. Porque o Bolsonaro falou isso, porque o Jean Willis falou aquilo. E vai ver, os caras nem falaram essas coisas. Então, fonte, prove que o cara falou. Onde ele falou isso? Tem que ter no seu texto. Utilize expressões adequadas para estabelecer o discurso indireto. Então, verbos de dizer, tá? E olha esse item 3. Tcharam! Faz clara a distinção entre as vozes do entrevistador e do entrevistado. Então, vejam, tá aqui o critério. Olha de novo aqui o enunciado. Agora olha o critério. Tá vendo? Não tá escrito lá, mas a federal espera sim que você mencione as perguntas. Portanto, sim, precisa fazer menção às perguntas, né? Quando questionado sobre tal coisa. Você não vai falar assim, o jornal perguntou isso, isso e aquilo. Não é assim que você vai fazer, eu já mostro como fazer. Mas tem que deixar claro. E seleciona adequadamente os argumentos mais importantes da entrevista. Isso é óbvio. Uma dica, mantenham a ordem das perguntas. Isso não é obrigatório, mas é melhor. Porque o corretor consegue identificar mais facilmente se você colocou todas as informações, se você colocar na ordem, tá? Então a chance da sua nota ser maior é maior, ficou ruim a frase, né? Mas você entendeu, tá bom? Vamos para um exemplo? Então tem no seu material aí dois exercícios, né? Duas propostas de redação. Uma delas é essa com uma entrevista, né? Com o ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, um dos caras considerados assim mais ponderados, mais sensatos aí que já passaram pelo STF. E dele foi feita uma entrevista com ele logo após o primeiro turno da eleição, em que você tinha ali um segundo turno bastante acalorado entre Haddad e Bolsonaro. Daí, então, a questão, né, a pergunta para ele, o que ele achava desse período, o que ia acontecer. Vamos ver então, ó. Leia abaixo um trecho da entrevista do ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, ao jornal Folha de São Paulo. A democracia sai enfraquecida do processo eleitoral deste ano? É preciso ver o lado factual e o lado jurídico. Factualmente, a situação é preocupante. Não chegaria a dizer trevosa, mas é sombria. A gente tem a clara impressão de que cada corrente majoritária vê a outra como signo não de um projeto de governo, mas de poder. Projeto de poder é de conteúdo secreto. Não diz para o grande público o que quer fazer quando chegar ao poder e que quer chegar ao poder para ficar nele por muito mais do que 4 anos. Agora, juridicamente, o quadro é mais alentador. A Constituição dispõe de antídotos contra projetos de poder. A democracia se blinda eficazmente de qualquer tentativa de desnaturá-la e, mais ainda, de liquidá-la. Tá bom? Essa é a opinião dele. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar, né, contar com as nossas palavras, o que ele disse aqui. Deixando claro qual é a pergunta e também fazendo referência à fonte, onde isso aconteceu. Eu vou mostrar então aqui um exemplo só com essa pergunta. O teu exercício tem mais perguntas aí, então tem que tentar articular todas elas. Essa é uma outra pergunta que os alunos costumam fazer. É um outro questionamento. Eu preciso citar todas as perguntas? Sim. Sempre vai ter alguém que vai conseguir citar todas as perguntas e, portanto, a nota será melhor. Vamos ver então como poderia ficar. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, fala sobre a recente disputa eleitoral no Brasil. Beleza? Tá? Poderia ter a data aqui. Sim, mas lá não estava escrito a data, então você não põe. Se tiver a data, você coloca. O jornal questiona sobre a fragilidade da democracia. O magistrado, para não repetir Carlos Aires Brito, para não falar presidente do STF, fala magistrado. O magistrado responde que é necessário analisar o que é fato e o que compete à questão jurídica. Para ele, aquele é preocupante. Qual? O fato, que está mais distante. Já que se trata de um projeto de poder e, como tal, não se sabe o que esperar. Mas Aires seria melhor colocar Aires Brito, né? Não só o nome do meio, mas ok.
Demonstra que esta é alentadora. Qual? A questão jurídica, já que a Constituição não abre espaço para atentar contra a democracia. Essa é a opinião dele. Daí você teria que continuar o texto. Como que você poderia continuar então aqui? Você não precisa em todas as perguntas dizer que foi a Folha que perguntou, porque isso está óbvio pelo contexto. Mas é bom, pelo menos na última lá, trazer de volta. Então, sugestão, se são 3 perguntas, a segunda afirmação, você coloca assim, a segunda questão, né, a segunda demanda, você coloca ali, já sobre isso, aquilo, ele responde que não sei o quê. Finalmente, quando o jornal questiona isso, aquilo, ele diz que não sei o que lá, tá? Então articula algumas vezes a Folha de São Paulo, mas também não fique num processo engessado de dizer só assim, a Folha pergunta isso, ele responde aquilo. Quando a Folha pergunta não sei o que lá, ele responde não sei o que. Quando pergunta isso, responde aquilo lá, porque vai ficar um texto do ponto de vista, digamos assim, de conteúdo até mais ou menos correto, mas vai perder em qualidade da articulação das ideias, tá? Então o texto pecaria um pouco na qualidade das informações, tá? Então precisa sim articular as perguntas, esse é o desafio para vocês, essa é a grande diferença do resumo tradicional para esse resumo aqui. Beleza? Então tem as outras perguntas para vocês tentarem fazer, tentar articular, pode colocar uma nova redação para isso aqui e tem um outro exercício também para você fazer. Beleza, campeão? É isso? Um abraço e até a próxima aula.